Muito bem, irmãos, então nós vamos começar o nosso estudo de hoje, dia 3 de dezembro de 2025. Toda a igreja sabe que nós estamos estudando o livro dos Salmos, com exceção do nosso visitante, o Luciano. Estamos estudando os livros da Bíblia, na sequência, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e nós estamos neste livro. Hoje, a nossa tarefa, o nosso objetivo, eu quero falar com os irmãos dois salmos, Salmos 74 e 75. Eu peço que você já abra sua Bíblia nesses dois salmos da Palavra de Deus. Salmos 74 e 75. O tema que eu dei aí para estes dois salmos é esse que vocês estão vendo, o clamor e o louvor de Asaf. O clamor e o louvor de Asaf é como eu resumi estes dois salmos. Esboço dos Salmos 74 e 75. Aliás, só uma informação, na semana passada, quarta-feira passada, nós começamos a estudar o livro 3 dos Salmos. O livro 3 vai do Salmo 73 a 89. E nós estamos num trecho que pega os Salmos de Asaf, que era um dos líderes do louvor e da adoração em Israel. Então veja aí o resumo daquilo que nós vamos tratar, em linhas gerais. Eles podem ser resumidos da seguinte forma. Primeira, a oração pela justiça de Deus, Salmo 74. E segunda, a adoração pelo poder de Deus, Salmo 75. Então, resumindo, pegando a palavra-chave aí para os irmãos, como que nós resumimos cada um dos dois salmos numa palavra, o Salmo 74, em linhas gerais, fala sobre oração. E o Salmo 75 fala sobre adoração. Em linhas gerais, o Salmo 74 tem 23 versículos, mas basicamente ele vai falar sobre oração. É uma oração de Asaf. E o Salmo 75 é menor, são 10 versículos, fala sobre adoração. Então, oração no 74 e adoração no 75 é o que nós vamos falar. Inclusive, a Aline nos conduziu agora há pouco no Salmo 75:1. Daqui a pouco a gente vai chegar nele, se Deus quiser, o salmo que já foi cantado aqui. Então, vamos lá ver alguns detalhes de ambos os salmos. Salmo 74, a oração pela justiça de Deus, é o tema deste precioso salmo da Escritura. Informações do Salmo 74, algumas informações introdutórias para que nós nos familiarizemos melhor com ele. 3. A primeira informação é sobre a autoria. Há duas possibilidades, e aqui, inclusive eu não sabia desse detalhe aqui. A primeira possibilidade é que o salmo foi escrito por Asaf. Veja só, conforme indica o título em itálico, Salmo didático de Asaf. Porém, há uma segunda possibilidade de que o Salmo 74 não tenha sido escrito por ele, mas por uma outra pessoa. Apesar de aparecer o nome de Asaf aí, há uma possibilidade, segundo os estudiosos, de que não foi ele, mas foi uma outra pessoa. Por quê? Porque, veja, os eventos citados no Salmo 74 aconteceram depois de Asaf, certo? Então, a primeira possibilidade é que Asaf o escreveu. E a segunda possibilidade é que foi outra pessoa e que colocou como sendo Asaf em homenagem a ele, por ele ser um dos líderes da adoração. Vocês vão ver, à medida que nós vamos lendo os versículos, que os eventos ocorridos no Salmo 74 aconteceram depois de Asaf. Então, não pode ter sido ele, que ele não tinha nem nascido, que ele não existia. Então, a gente vai perceber daqui a pouco que, pela descrição, parece que não foi ele, ok? Então, esse é um detalhe aqui. Eu não sabia dessa informação, que pode ter sido escrito por outra pessoa. Segunda informação, o objetivo.
Diz o título em itálico que o objetivo é didático. Salmo didático de Asaf, ou seja, ele foi escrito para ensinar. É uma oração, é um clamor, é uma súplica de um servo de Deus, cujo objetivo é ensinar vocês e eu, por meio desta oração. E a terceira informação é o contexto do Salmo. Não sabemos exatamente, mas há uma possibilidade que ele tenha sido escrito depois da destruição do templo. Veja aí, nós temos uma pista no versículo 7. Olha só. Versículo 7 diz assim: deitam fogo ao teu santuário, profanam, arrasando-a até ao chão, a morada do teu nome. Então, essa ideia de fogo, o fogo que meteram no santuário, pode ser uma alusão à destruição do templo de Jerusalém. E Asaf viveu muitos anos, cerca de 400 a 500 anos, antes da destruição do templo. Então, os estudiosos acreditam que o Salmo foi escrito depois que o templo foi destruído, e é por isso que ele vai fazer essa oração, clamando a Deus, para que Deus o ajude, o socorra, o abençoe. Ok? Então, possivelmente depois da destruição do templo. Então, vamos ver aí alguns detalhes da oração. O Salmo está dividido basicamente em 3 partes. A primeira é o ataque dos inimigos. Asaf vai dizer, em linhas gerais, até o versículo 11, que os inimigos estão atacando o povo de Deus, Jerusalém, a cidade amada por Deus, o templo, os locais sagrados. Então, em linhas gerais, se nós pudéssemos resumir, ele diz assim: o povo de Deus está sendo atacado. Lembra, olha só que interessante, no Salmo 73 que nós estudamos, era a reclamação de um homem só, lembra? Por que prosperam os ímpios? Salmo 73. Então, é a reclamação de um homem só. No Salmo 74, é a reclamação de um povo inteiro, de uma nação. Salmo 73 reclama uma pessoa, Salmo 74 reclama uma nação. Você vai ver aí que passa do singular para o plural. Então, vamos ver aí, versículos 1 a 3. Ele vai fazer um pedido para Deus, através de perguntas. Por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Porque se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Então, veja que é uma reclamação nacional. Lembra-te da tua congregação, que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. Dirige os teus passos para as perpétuas ruínas, tudo quanto de mal tem feito o inimigo no santuário. Então, ele faz essas perguntas ou esses questionamentos para Deus. A ideia é, por que o Senhor nos rejeita? Por acaso isso vai durar para sempre? Perpetuamente? Eternamente? Por que a ira do Senhor se acende contra as tuas ovelhas, as ovelhas do teu pasto? Então, ele se sente rejeitado, não apenas como indivíduo, mas ele entende que a nação inteira também foi rejeitada. E eu coloquei ali um paralelo com Jesus. Certa vez, Jesus se sentiu rejeitado também, ou de certa forma desamparado. Lá em Mateus 27, 46, é aquele episódio que Jesus estava na cruz e as pessoas zombavam dele, falavam mal a respeito dele, e ele sentindo a agonia da cruz, a tormenta, o sofrimento, e ele diz lá, Deus meu, por que me desamparaste? Então veja, Asaf se sente rejeitado, desamparado, e o Senhor Jesus lá no Novo Testamento também se sente desamparado por Deus. Deus meu, por que me desamparaste? E aí ele começa, no versículo 2 ele fala, olha, o Senhor tem uma congregação, essa congregação é desde a antiguidade. Aliás, essa congregação começou a ser formada lá em Gênesis 12, lembra Gênesis 12, versículo 1? Quando Deus falou para Abrão, sai da tua terra,
da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. E Deus faz promessa. Então Deus tem uma congregação, ela é antiga, e essa congregação começou lá em Gênesis capítulo 12. Tudo bem. Depois, ele diz no versículo 3 que lá na cidade de Jerusalém o que existe são ruínas perpétuas. O inimigo fez muitas coisas contra o santuário, o que faz com que os estudiosos entendam que o Salmo foi escrito depois que o templo de Jerusalém foi destruído. E essa destruição, ela aconteceu no ano 586 a.C., quando Nabucodonosor vem, destrói o templo, destrói a cidade, destrói o templo, toca fogo em tudo e faz com que o povo vá para o cativeiro babilônico. Agora veja, versículos 4 a 8, ele vai dizer o que os adversários fazem, ou faziam. Versículos 4 a 8. Os teus adversários bramam no lugar das assembleias e alteiam os seus próprios símbolos. Parecem-se com os que brandem machado no espesso da floresta. E agora a todos esses lavores de entalho quebram também com machados e martelos. Olha só, a descrição aí, algo singular, parecido com o templo. Deitam fogo ao teu santuário, profanam, arrasando-a até ao chão, a morada do teu nome. Disseram no seu coração, acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Então essa é uma descrição resumida que Asaf está dizendo, ou quem escreveu este salmo, que de certa forma homenageou Asaf. O autor está dizendo assim, olha o que os adversários fazem. Olha como os inimigos estão pisando não só em nós, mas também nos nossos lugares sagrados. No templo, nos santuários, eles tocam fogo, eles invadem as assembleias, eles profanam. E Asaf era alguém ligado ao templo, ao culto. Ele sabia das restrições que aconteciam no templo, no santuário do Senhor. Então a descrição aqui é o que eles fazem. Tudo isso mostrando o ataque dos inimigos. Versículos 9 a 11, novos questionamentos para Deus. Veja só. Versículo 9. Já não vemos os nossos símbolos, já não há profeta, nem entre nós quem saiba até quando. Até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Porque retrais a mão, sim, a tua destra, e a conservas no teu seio? A ideia do salmista é, olha, os nossos inimigos vieram, destruíram os lugares sagrados, atearam fogo neles, colocaram novos símbolos, e essa ideia de símbolos é interessante, né? Se você tem um lugar sagrado aqui, se você é um cristão, e você vai colocar uma cruz ali, certo? Ali é um símbolo seu do que você acredita. Aliás, é interessante, né, sobre a cruz, que quando a gente vê uma igreja com cruz, algumas pessoas ainda meio que se assustam, né? Poxa, mas tem uma cruz aqui na igreja? Sim, qual o problema? O que nós não concordamos é com aquelas cruzes das repartições públicas, que lá está a cruz e está o corpo de Jesus pendurado ali. Isso nós não concordamos, porque passa a imagem do Jesus da sexta-feira. O Jesus que morreu na sexta-feira e que continua morto ali é um Jesus que não é vencedor. Mas a cruz vazia é símbolo do cristianismo. E outro símbolo é o peixe, né? Jesus falou para o apóstolo Pedro, doravante vos farei, daqui por diante vos farei pescadores de homens. Então, o salmista está dizendo, eles pegaram os nossos símbolos, tiraram e colocaram os seus próprios símbolos no lugar. Então, se alguém é um cristão, sai os símbolos da cruz e entra um muçulmano, por exemplo, ele vai colocar os símbolos deles lá. Então, eles blasfemam, eles afrontam, eles tiram os nossos símbolos e colocam os símbolos deles naqueles lugares ali.
Aí no versículo 11 ele pergunta, por que retraís a mão, sim, a tua destra, e a conservas no teu seio? A ideia aqui é a seguinte, é como se, o salmista está dizendo assim, é como se Deus estivesse assim, ó. Certo? Deus está assim, de braços cruzados, sem fazer nada. As coisas estão acontecendo, eles estão blasfemando, ateando fogo, e o salmista diz assim, ó, é como se Deus estivesse assim. Ou então com a mão no peito, dentro da roupa ainda. Eu lembrei da mão de Moisés, lembra? Deus falou para ele colocar a mão no peito, quando tirou estava leprosa. Então é como se ele dissesse, olha, os inimigos estão tripudiando em cima de nós, e o Senhor com as mãos cruzadas, sem fazer nada. Então até o versículo 11 é o ataque dos inimigos, o que eles fazem. A segunda parte, nessa oração. Agora ele encontra um espaço para falar sobre o poder de Deus. Versículos 12 a 17, na oração, ele muda o foco e fala sobre o poder de Deus. Veja aí, versículos 12 a 17. Ora, Deus, meu Rei, és desde a antiguidade. Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Tu, com o teu poder, dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos, tu espedaçaste as cabeças do crocodilo e o deste por alimento às alimárias do deserto. Tu abriste fontes e ribeiros, secaste rios caudalosos. Teu é o dia, tua também a noite. A luz e o sol tu os formaste. Fixaste os confins da terra. Verão e inverno tu os fizeste. O que ele está fazendo aqui nessa segunda parte da oração? Exaltando a Deus, o seu poder, a sua grandeza, os feitos de Deus. Os inimigos estão aprontando, queimando, blasfemando de Deus, mas ele encontra lugar agora na oração para dizer, o meu Deus é poderoso. Ele está vendo todas essas coisas e pode nos socorrer. E ele diz no versículo 12 que Deus é rei desde a antiguidade. Ou seja, o trono dele já subsiste de geração em geração. Nós lemos no Salmo 93, no início, e no Salmo 93 é dito que Deus é rei desde a eternidade, mostrando o simbolismo aí, ou a palavra sinônima de antiguidade. Outra coisa, o poder de Deus agora é exemplificado. No versículo 13, ele lembra um dos episódios mais famosos da Bíblia. Olha só, com o teu poder dividiste o mar, lembra disso? Deus fez com que o povo de Israel passasse pelo meio do mar a pé enxuto. Isso está lá em Êxodo capítulo 14, versículo 21. Na frente deles estava o mar, do lado esquerdo e do lado direito deles estava aquele grande deserto, e atrás deles estava Faraó com o seu numeroso exército. E Asaf diz assim, Deus dividiu o mar. Para dividir o mar tem que ter poder, soberania. Depois, versículo 14, ele destruiu o crocodilo. Crocodilo aqui em algumas versões, talvez se a sua versão for diferente da minha, crocodilo aqui é uma palavra esquisita, para Leviatã. Deus destruiu o Leviatã, que era considerado um monstro marinho. Esse Leviatã, que aparece em algumas versões de Bíblia, era uma espécie de monstro que habitava o mar e que era temido pelas pessoas. Deus foi soberano para destruir. Aqui aparece crocodilo, que é algo bem menor para nós, mas seria o Leviatã. Os antigos olhavam para os mares e achavam que tinha monstros dentro da sua mitologia, dos seus costumes, e o salmista diz assim, Deus destruiu o Leviatã, o monstro marinho. Aliás, só uma curiosidade, né? Quando você lê, por exemplo, o final do livro de Jó, aparece lá um animal esquisito, não aparece?
Aparece um animal lá bem estranho, que é dito, acho que é o hipopótamo ou o rinoceronte, eu não lembro agora, mas pela descrição está longe daquilo ser um hipopótamo, bem longe. Então, Jó, ele já tem essa descrição de um animal grande, de um monstro mesmo, que todo mundo tem medo de chegar perto dele, mas Deus não tem medo desse monstro, que seria ou poderia ser o Leviatã, esse monstro marinho. Depois, no versículo 15, nós temos uma pista de que Deus, além de abrir o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão, provavelmente uma referência lá aos dias de Josué. Tu abriste fontes e ribeiros, secaste rios caudalosos. O rio mais famoso aqui é o Rio Jordão, que Josué abriu. Depois, versículo 16 e 17, Deus criou o dia e a noite, e Deus criou as estações. Eu gosto do versículo 17, que fala disso, né? Fixaste os confins da terra, verão e inverno tu os fizeste. Interessante isso, porque a primeira vez que a Bíblia fala sobre as estações, e aqui quando fala de estação, cada um tem a sua preferência, não é assim? Você vai falar, mas aqui a Praia Grande faz muito calor, aqui no verão é um sol para cada um e tal. É mesmo, é um sol para cada um. Eu lembro que em fevereiro, por exemplo, fez 39 graus, teve um dia de fevereiro aí que fez 39 graus. Aí eu gosto do calor, eu gosto do frio. Isso é uma questão de gosto, né? Mas a primeira vez que as estações aparecem na Bíblia está lá em Gênesis 8. Gênesis 8, 22. Quando Noé saiu da arca, quando havia passado o dilúvio, então aparece pela primeira vez dizendo que Deus criou as estações. O inverno, o verão, a primavera, o outono, e aí entra a questão do gosto pessoal, mas Deus fez as estações. Então Asaf diz, olha, Deus é poderoso, Ele reina desde a antiguidade, Ele abriu o Mar Vermelho, Ele venceu o monstro Leviatã, Ele abriu o Rio Jordão, Ele criou o sol e a lua, o verso 16, né? Teu é o dia, tua é a noite, a luz e o sol tu os formaste. Se você quiser saber mais detalhes sobre isso, leia Gênesis 1 e 2, lembra disso? Primeiro dia Deus fez isso, segundo dia, e fez o sol, e fez os luminares. Lá em Gênesis é dito, Deus fez o maior para governar o dia, que também é chamado de sol, e fez o menor para governar a noite. É Asaf, ou o autor do Salmo, dizendo, Deus é poderoso, soberano, sobre o mar, Ele é rei, Ele venceu o grande Leviatã, Ele abre mar, abre rios, Ele cria todas as coisas. Esse é o meu Deus, diz Asaf. E ele vai encerrar então a oração agora, na terceira parte, fazendo um pedido. O pedido do salmista, versículos 18 a 23. Olha só. E esse pedido está dividido em duas partes. Nos versículos 18 a 21, ele pede proteção. Ele volta a falar dos inimigos. Ele entende que Deus é poderoso, mas ele pede agora proteção. Versículos 18 a 21. Lembra-te disto, o inimigo tem ultrajado ao Senhor e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. Não entregues à rapina a vida de tua rola, nem te esqueças perpetuamente da vida dos teus aflitos. Considera a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Não fique envergonhado o oprimido, louvem o teu nome, o aflito e o necessitado. Em outras palavras, ele está pedindo proteção. Senhor, nos protege do inimigo. Eles que são violentos, eles que blasfemam, que tocam fogo nos lugares sagrados, tenha misericórdia de nós. Ele pede proteção. No versículo 18 ele diz, lembra-te. E aí eu pergunto, Deus precisa ser lembrado de alguma coisa? Precisa? O Senhor não vai esquecer, hein? Já pensou? Não vai esquecer que os inimigos são ruins, são violentos, que eles tocam fogo nos lugares sagrados, que eles blasfemam o teu nome. Até quando? Não vai esquecer. Claro
que a gente chama isso de uma linguagem de acomodação, porque Deus não esquece, certo? Eu esqueço, você esquece, mas é uma forma humana de dizer para Deus, olha, continua cuidando de nós, nos abençoando e nos protegendo. E aí ele usa uma palavrinha-chave no versículo 20. Por que ele pede proteção? Versículo 20, é a palavra aliança. Ele pede proteção ao Deus da aliança. Deus tem um compromisso com o seu povo, com o povo do pacto. Olha só, esse povo é chamado lá em Gênesis 12, como eu falei, Abraão, Isaque, Jacó, José, os patriarcas depois, o povo que se multiplica, depois aparece Moisés, Arão, Josué, os juízes, juízes bons, juízes ruins, a monarquia, os reis, reis bons e reis ruins, toda aquele povo. Então, é como ele estivesse dizendo, Senhor, eu estou pedindo proteção ao Senhor, ao Deus que nos sustenta desde Abraão. Gênesis 12, de Gênesis 12 até o presente momento, que se a data estiver correta, 586 a.C. Então ele pede uma palavrinha-chave. Aliás, o nosso Deus gosta de aliança. Na sua Bíblia, por exemplo, está escrito assim, está escrito o Antigo Testamento e o Novo Testamento, não está? Toda a Bíblia tem isso daí, né? Antigo Testamento, Novo Testamento. Mas você pode trocar a palavra testamento por aliança. Você pode escrever na sua Bíblia aí, não é nenhuma heresia, e também concorda, pode ser antiga aliança e nova aliança. A antiga é antes de Jesus, e a nova é depois de Jesus. Então ele usa uma palavra caríssima na Escritura, aliança. Senhor, eu estou pedindo proteção ao Deus da aliança, ao Deus que nos sustenta desde Abraão até o presente momento. Muito bem. O segundo pedido que ele faz, versículos 22 e 23. Além de pedir proteção, agora ele pede justiça. Pede proteção para os seus e pede que Deus faça justiça contra aqueles que fazem todas aquelas coisas erradas que nós já descrevemos. Versículos 22 e 23. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. Não é um dia só, está vendo? Os ímpios afrontam a Deus todo dia, vivem como se Deus não existisse, e ele pede, Senhor, cuida aí da causa que é sua mesmo, não é minha, é tua. Versículo 23, não te esqueças da gritaria dos teus inimigos, do sempre crescente tumulto dos teus adversários. Então, veja aí na última linha lá do slide, olha o que eles fazem. Eles afrontam, gritam e tumultuam. Afrontam, gritam e tumultuam. E o que ele pede? Faça justiça, Senhor. Para toda aquela descrição que nós fizemos nos versículos 1 a 11, para o poder que eles têm, para a maneira como eles vivem, menosprezando a Deus, como se acreditando que Deus de fato cruzasse os braços e não fizesse absolutamente nada. Muito bem, então esse é o Salmo 74. Aliás, eu escolhi esses dois porque eles são bem parecidos, eles são quase irmãos. É que um é o irmão maior e o 75 é um irmão menor. Vamos ao 75, aqui na parte final, e a palavra mudou agora, a adoração pelo poder de Deus. É o tema aí que eu dei para este salmo. Uma outra possibilidade de tema para este salmo seria o seguinte, você pode escrever aí, também combina, o poder pertence somente a Deus. Se você quiser resumir o Salmo 75, é essa expressão. O poder pertence somente a Deus. É Deus que é poderoso, é Deus que é soberano, que controla todas as coisas. Por isso, ele deve ser adorado. Ele deve ser adorado. A adoração pelo poder de Deus.
Vamos ver aí alguns detalhes, algumas informações para nos preparar melhor para este salmo. 3 informações. Primeira, sobre a autoria. Vamos lá. Talvez daqui a pouco você está perguntando, foi Asaf ou não foi Asaf, né? Esse foi. Foi ele ou não foi? Foi antes ou foi depois? Esse foi. Esse é mais seguro que tenha sido ele. Os detalhes apontam para ele. Veja só, então é Asaf, você pode ver o título em itálico que aparece aí. Diz assim: ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas. Salmo de Asaf, é um cântico. Então, nós temos aí alguns detalhes a esse respeito, sobre a autoria. A segunda informação interessante, o nome da melodia. Aí é para quem é da música vai entender melhor o que eu estou querendo dizer. Não é minha área, não é minha praia, é da música. O nome da melodia é Não Destruas. É como se seria o ritmo, ou quem sabe o nome da música, Não Destruas. Não destruas. E o que é interessante é que além deste salmo, existem em outros mais 3 salmos com a mesma melodia, que era cantado da mesma forma. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. São 4 salmos cuja melodia tem o mesmo título, Não Destruas. Davi também fez isso. Volta lá, eu selecionei para vocês aqui. Salmo 57, veja só. Sobre a melodia. Salmos 57, 58 e 59 e o 75, os 4 têm a mesma melodia. Veja aí. O título em itálico do Salmo 57. Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas. Hino de Davi, quando fugia de Saul na caverna. Salmo 58. Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas. Hino de Davi. Salmo 59. Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas. Hino de Davi, quando Saul mandou que lhe sitiassem a casa. Perceberam? Salmos 57, 58 e 59. E também o 75. Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas. Salmo de Asaf, cântico. Muito bem. Terceira informação, preparando-nos para a exposição deste salmo, sobre o contexto. Não sabemos exatamente em que contexto Asaf tenha escrito, mas é possível, pelas indicações do texto, que ele escreveu no momento de culto, no momento em que ele estava adorando a Deus. Veja só, a pista está no versículo 9. Verso 9 diz: quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Então, quanto a mim, percebem que no Salmo 74, ele está falando da coletividade, que a nação está pedindo graça, está pedindo misericórdia. No Salmo 75, ele volta a particularizar. Quanto a mim, eu vou louvar. Então, talvez, ou no culto, ou se preparando para o culto, escolhendo os hinos lá que seriam cantados, e hoje talvez ele tenha dito, olha, hoje a gente vai cantar a melodia Não Destruas, ok? Então, essas 3 informações aí. Vamos para ele é curtinho, rapidinho a gente fala sobre ele. O Salmo está dividido em 4 partes. A primeira, a declaração do salmista, versículo 1. Aqui, essa primeira parte, eu pensei em chamar a Aline novamente para ela... chamar a Aline novamente para ela cantar. Brincadeira, viu, Aline? A Aline canta e está explicado aí a primeira parte. Porque o cântico que foi entoado aqui, o segundo, é justamente a declaração inicial do Salmo. Aliás, é muito interessante, né? Cantar a Bíblia é algo muito bom, não é verdade? Cantar a Bíblia. Porque você fixa as mensagens, você fixa o conteúdo.
a música tem um poder muito forte de fixação. Então, cantar a própria palavra de Deus é algo excelente. Os vencedores por Cristo faziam muito isso, né? Quem é mais velho, quem tem cerca de 40 anos, como é o meu caso, um pouco mais, tem o louvor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aqueles CDs lá de músicas em que os próprios salmos eram cantados, e você vai cantando e com isso fixando mensagens, o próprio conteúdo da Bíblia. Martinho Lutero incentivava muito o uso de cânticos bíblicos para você cantar e ao mesmo tempo fixar. E você sabe que a música tem um poder enorme, tanto para o bem como para o mal. É ou não é? Se a música é boa, você fica e fica, mas se a música é ruim também, meu Deus do céu. Vou dar um exemplo para vocês. Há algum tempo atrás, aquele cantor, Regis Danésio, acho que Regis Danésio, alguma coisa assim. Daneses, né? Alguma coisa assim, né? Ele cantou aquela música lá, né? Entra na minha casa, lembra? Entra na minha casa, entra na minha vida e faz um milagre em mim. Meu Deus do céu, a música era incrível. Se tornou uma febre aquela música. E era no carro, era no ônibus, era no metrô, em tudo quanto é lugar, só dava a música do Regis. Entra na minha casa, entra na minha vida, faz um milagre em mim. E a música estava na boca de todo mundo. Tem uma também que é secular, uma cantora que já sumiu aí do mapa, o nome dela é Luca. A Luca cantava uma música assim, em 2003, a Luca cantava assim: tô nem aí, não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir. Vocês lembram disso? Acho que do ano vocês não lembram, eu lembro. É tão ruim que o negócio. 2003. Foi um sucesso, um fenômeno cantar. A Luca sumiu, nunca mais ouvi falar da Luca. Mas era tô nem aí, não vem falar dos seus problemas que eu não tô nem aí. É assim, uma teologia nada cristã. Tem nada a ver com o cristianismo, porque o cristão não pode pensar assim, né? Tô nem aí. A Bíblia fala para a gente amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então eu não posso cantar, tô nem aí. Mas aquilo não saía da cabeça das pessoas. Então, veja só a importância da música. Veja aí então a declaração dele. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. O que ele expressa aqui, eu coloquei nessa frase aqui, né? É o cântico que nós cantamos, o nome é Graças te rendemos. Ele começa o salmo com gratidão, depois afirma que vai invocar o nome do Senhor e declarar as tuas maravilhas. Olha as palavras em negrito ali: gratidão, invocação e declaração. Ele começa o salmo dizendo, ele começa expressando louvor, adoração. E nessa adoração ele diz que agradece a Deus, que invoca o nome dele e que vai declarar as maravilhas de Deus, mostrando o seu poder, a sua soberania. Essa é a primeira. A segunda parte do louvor, a advertência de Deus. A advertência de Deus, versículos 2 a 5. Olha só o que ele diz assim, o que ele diz. Pois disseste, nos versículos 2 a 5 é o motivo da adoração. Pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente, vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha, com letra maiúscula, rocha. Então, o que é dito aqui é Deus dando uma advertência para aqueles que são soberbos, altivos, prepotentes, arrogantes, aqueles que vivem
como se Deus não fosse julgar. E é interessante que nesses versículos ele diz assim, olha, coloquei ali no versículo 2, né? No tempo certo, Deus vai julgar com retidão. E aí é como se ele estivesse dizendo, não vai adiantar nada ser arrogante, soberbo, presunçoso, achar que é alguma coisa, agir com insolência, não adianta nada agir dessa forma contra a rocha, que é Deus. E ali eu fiz uma associação interessante com Jesus, né? Tinha um professor que ele ensinava algo interessante, ele dizia assim, quando você for estudar o Antigo Testamento, está lendo os 39 livros do Antigo Testamento, procura achar Jesus ali. E é um desafio. Porque a gente acha que Jesus só está de Mateus para frente, não é assim? Jesus nasce em Mateus 1. E o professor dizia, o desafio é achar Jesus no Antigo Testamento. Alguma coisa que fale dele, diretamente ou indiretamente. Em cada livro, em cada capítulo, procure achar Jesus. E aí, claro, né, nunca esqueci disso. Toda vez que eu estou lendo o Antigo Testamento, eu já vou procurando, cadê Jesus? E cadê Jesus? E é difícil. Às vezes, Jesus está na nossa cara, mas às vezes não. Quer ver um exemplo? Eu já mostro Jesus aqui para vocês. Lá em Êxodo capítulo 12, é a instituição da Páscoa, lembra? Que Deus manda instituir a Páscoa, colocar a marca do sangue nos umbrais das portas, lembra? Comemorem a Páscoa, celebrem com pressa, pães asmos, cajado na mão, estejam preparados lá, a Páscoa. Ali é fácil achar Jesus. Muito fácil. Preparem o cordeiro. Opa, aí está fácil. Porque ele é o cordeiro, não é assim? Jesus é o cordeiro. Aí lá em João 1:29 é dito, quando João Batista viu que Jesus estava se aproximando para ser batizado, João Batista disse, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é fácil achar Jesus em Êxodo 12, porque ele é o cordeiro. Aqui, como que a gente acha Jesus aqui? Acha nos versículos 2 a 4, quando Asaf fala sobre esse julgamento. Haverá um dia de juízo, haverá um dia de julgamento. E quem é que vai presidir esse julgamento? Jesus. Quer ver? Esse texto vale a pena a gente ler. Vá lá para Atos 17, por favor. Jesus no Salmo 75. O Jesus do Salmo 75 é o Jesus juiz. É por isso que essas advertências estão sendo dadas aí. Veja aí, Atos 17, versículos 30 e 31. Essas palavras são ditas por Paulo. Diz assim, versículos 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E quem é esse varão? Jesus. Então, onde é que está Jesus no Salmo 75? Ele é aquele varão de Atos 17, que vai julgar o mundo com justiça. Portanto, o alerta está sendo dado. Cuidado! A advertência está sendo lançada. Não sejam soberbos, arrogantes, prepotentes, insolentes. Porque, segundo Atos 17, 30 e 31, Deus já determinou um dia que vai julgar o mundo com justiça por meio desse varão. E é interessante que a gente, na nossa cabeça, no dia do julgamento, quem vai julgar é o Pai. Mas, segundo Atos 17, quem vai julgar é o Filho. Na nossa cabeça se convencionou que o grande juiz é o Pai.
Mas naquele dia o juiz é o Filho. É o que Paulo diz. Deus já determinou um dia que vai julgar o mundo com justiça por meio de um varão. E agora a gente sabe que esse varão é Jesus. Portanto, as advertências estão lançadas aí. E sobre a soberba, só para citar ali para os irmãos, Provérbios 16, 18. Salomão escreveu: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito, a queda. É o que está em Provérbios 16, 18. Penúltima parte, a punição de Deus. Veja aí, versículos 6 a 8. Deus vai punir as pessoas, os ímpios. Versículo 6. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber. Sorvem-no até as escórias todos os ímpios da terra. O que ele está dizendo é: Deus vai punir os ímpios. E ele começa dizendo no versículo 6, aonde é que está esse juiz? De onde ele vem? Ele não vem do Oriente, não vem do Ocidente. Ele é Deus. Ele é o nosso auxílio, é o nosso juiz. No versículo 7 ele diz algo interessante, né? Deus a um abate, a outro exalta. Vocês já viram isso? Tanto na história secular, como na Bíblia, você percebe Deus levantando um e derrubando o outro. Não é assim que acontece? Vejam os impérios que se levantam e caem. Veja, por exemplo, Nabucodonosor, seu filho, seu sucessor, Dario, Alexandre. E Asaf diz assim, olha, Deus levanta um, abate o outro. Os reis se levantam e caem. E eu coloquei aquela referência ali, Daniel 2:21, Daniel diz assim, é Deus quem levanta reis e é quem abate reis. É Ele quem os coloca no trono e os tira de lá. Portanto, Ele é o juiz verdadeiro. Ele exalta, Ele abate e Ele exalta. E, finalmente, no versículo 8, a ira de Deus é simbolizada através de um cálice. Deus tem, é como se fosse uma, isso aqui não é uma taça, mas eu vou usar como se fosse. É como se Deus tivesse uma taça, e essa taça estivesse se enchendo, e quando ela se encher, transbordar, aí a ira plena de Deus se manifesta. Tanto isso é verdade, a ideia do cálice, que lá no Apocalipse a gente vai ter os cálices, lembram disso? Nós temos lá no livro do Apocalipse, sete taças, não tem ou não tem? As 7 taças da ira de Deus. Está lá Apocalipse capítulos 15 e 16. As taças estão pela terra, estão sendo, o copo está enchendo, e um dia vai transbordar. Apocalipse capítulos 15 e 16, nós temos uma das seções lá do livro, as 7 taças da ira de Deus. E quando essa taça transbordar, e ela estiver cheia, o versículo 8 diz que Deus vai dar de beber aos ímpios. E eles vão sorver, vão beber, e não é coisa boa beber esse cálice. Aliás, na Bíblia nós temos 2 tipos de cálices, né? Você tem o cálice da salvação. O Salmo 116 fala assim, tomarei o cálice da salvação, e você tem o cálice da ira de Deus, que esse daí eu não recomendo para ninguém. É um cálice que aparentemente tem vinho, versículo 8, mas eles bebem e, na verdade, eles estão sendo punidos por Deus. Então, é Deus dizendo, olha, as advertências foram lançadas, versículos 2 a 5, e agora as punições são anunciadas através deste cálice que transborda. E, finalmente, ele termina, então, louvando a Deus. Começa louvando e termina louvando. O louvor do salmista, versículos 9 e 10. Diz assim,
Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. É mais ou menos assim, o que vai acontecer com o ímpio não me importa, não sei que eles vão beber esse cálice aí. Quanto a mim, eu vou louvar a Deus. O Deus que é poderoso, que é juiz, o Deus que abre o mar vermelho, que abre o rio Jordão, que faz o sol, a lua, que cria as estações, o Deus que venceu o monstro marinho Leviatã. Eu vou louvar a Deus. E veja a palavrinha aí, Jacó, que Jacó também é carregado aqui. Salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Jacó também é um personagem bastante importante. Dele vai sair as 12 tribos, lembram? As 12 tribos lá no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis. As 12 tribos, os 12 patriarcas, eles vão crescer, se multiplicar. E essas tribos, esses filhos, também louvam ao Senhor ao longo da história. E no versículo 10, Asaf diz o que é que vai acontecer com os dois grupos, com os ímpios e com os justos. Os ímpios, abaterei a força dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Observem, nós estamos no Salmo 75, que é exatamente a metade do saltério, certo? São 150. Estamos na metade do saltério, exatamente a metade. Vamos começar a outra metade semana que vem, se Deus quiser. E no Salmo 75, na metade, o tema do Salmo primeiro permanece o mesmo. Lembram? Que o Salmo primeiro começa justamente com essa ideia lá de a diferença entre o justo e o ímpio. Lembra no Salmo 1? O justo é aquele que ele é comparado a uma árvore frutífera, que dá frutos. O versículo 4 diz, os ímpios, porém, não são assim, eles não vão permanecer. Então, olha, Salmo 1, Salmo 75, e a verdade permanece a mesma. São dois grupos e está muito claro o que vai acontecer com cada um deles na metade do saltério. É isso, então, que eu queria trazer para vocês nessa noite. Esse é o resumo. Os salmos estão resumidos desta forma aí. A oração pela justiça de Deus, Salmo 74, e a adoração pelo poder de Deus. O Salmo 74 é uma oração e o Salmo 75 é uma adoração. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. O Emanuel já está cantando já. Se é para cantar, né, Emanuel? Aliás, eu brinco com o Emanuel só faz pergunta para mim. Quando é a aula do pastor Nelson, ele fica quietinho. Deixa ele, viu? Depois a gente conversa. Muito bem, algumas lições, irmãos. O que esses dois salmos nos ensinam na aplicação? Rapidinho para a gente fechar aqui. O que podemos aprender deles? 4 lições. Primeira, precisamos pedir o favor de Deus sobre nós. Veja novamente o Salmo 74, 2. O que ele está pedindo? Pedir o favor de Deus sobre nós. Lembra-te da tua congregação que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. O que ele está pedindo é, Senhor, olha para mim, olha para nós com o teu favor, com a tua graça. Você e eu também precisamos pedir que Deus seja bondoso, gracioso e misericordioso. Segunda, é preciso reconhecer o poder de Deus. Veja aí, Salmo 74, 13. Tu com o teu poder dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Irmãos, Deus permanece sendo poderoso, soberano.
O Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento, o Deus de hoje é o Deus poderoso, que divide mar, que abre rio, que vence monstros marinhos, que cria a noite, cria o dia. Aliás, luz e escuridão é a mesma coisa para Deus. O nosso Deus é poderoso, é preciso que acreditemos nisso. Deixa eu dar um exemplo. Uma vez ouvi uma história de alguém falando, por exemplo, da história de Jonas. É uma ilustração, não sei se é verdadeira, mas a história é a seguinte. Diz que uma pessoa, uma mulher simples, foi até o médico. E ela havia dito ao médico que era cristã. E o médico não era cristão, mas muito inteligente, muito entendido, fez uma pergunta para ela. Disse assim, olha, você acredita mesmo que Jonas foi engolido por um peixe? A história é tão famosa que até quem não é crente sabe, né? Você acredita mesmo que Jonas foi engolido por um peixe? E a irmã, na sua simplicidade, teria respondido o seguinte, olha, se a Bíblia dissesse que o Jonas engoliu o peixe, eu acreditaria. Ou seja, ela inverteu. Se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu o grande peixe, eu acreditaria. Sabe por quê? Porque Deus é poderoso. Deus manda o peixe, engole Jonas e depois vomita e deixa o Jonas direitinho lá na... Você tem que ir para Nínive? Na hora de vomitar, o peixe sabia o Waze direitinho, sabia o caminho. Quando vomitou, pronto, aqui é Nínive. Vai para lá. Então, se Deus dissesse, que a Bíblia dissesse, que foi Jonas que engoliu o peixe, eu acreditaria. Por quê? Porque Deus é poderoso. Terceira, você e eu precisamos agradecer a Deus pelos seus feitos. É o Salmo 75, versículo 1, que nós já lemos e cantamos. Novamente diz assim, graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Você é uma pessoa agradecida? Precisamos agradecer. Passamos recentemente aí, né, pelo Dia Nacional de Ações de Graças. É preciso agradecer e reconhecer os feitos de Deus. E última coisa, é preciso louvar a Deus porque Ele é o juiz. 75:9 diz, quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Esse Deus de Jacó é dito no versículo 7, que é o juiz. Ele é poderoso, ele faz as suas advertências, ele pune os ímpios, tem uma taça, as taças estão se enchendo. Qual é a nossa posição diante dele? Louvar, adorar, exaltar o nome do Senhor. É isso. Salmos 74 e 75, o clamor, que é a oração, e o louvor, que é a adoração de Asaf.